Eu estava dando uma palestra em Peruíbe, litoral aí de São Paulo, num congresso de ufologia sobre o chupa-cabras. E o Edson Boaventura Júnior, que me conhece já há muito tempo, ele é ufólogo também lá de São Paulo. Ele teve aqui Ele também, chegou para Vini? mim e falou: Olha, Carlos, tem um caso muito estranho aí, você que gosta de mutilação de animais, mas tem um caso de mutilação do ser humano. Eu, como assim? Aí ele: tem um cara aí que morreu de uma forma estranha, num lugarzinho aqui perto, chamado Pedro Toledo. E o pesquisador é o Saga Suceliton, que morava lá em Peruíbe. Daí me apresentou o Saga repetiu a história, eu fiquei cabreiro, porque eu não estava vendo nada, eu só estava ouvindo as histórias deles, né? E daí os dois me perguntaram: você quer ir lá na casa do militar que tem as fotos? Eu falei: claro, vamos embora. E a gente foi. Ele morava lá em Peruíbe também. Aí ele novamente me narrou toda a história do caso. Era um cidadão que tinha morrido dentro de casa, com a porta trancada pro lado de dentro. E quando a polícia chegou, eles tinham que arrombar a porta para poder entrar, inclusive colher o corpo. E daí a primeira foto que eles fizeram, aliás a única, é o corpo dele estirado no chão, com um garrafão de água do lado. A água dentro do garrafão estava podre, estava estragada já. E o corpo, em volta do corpo dele tinha uma mancha branca, que não foi coletada pela polícia, porque a polícia não foi lá com intenção de investigar, eles foram apenas com a intenção de colher o corpo e levar para o necrotério, que foi o que eles fizeram. O lugar era de difícil acesso, essa pessoa estava sozinha na casa. Tinha uma galinha morta da mesma forma que ele, do lado de dentro, uma galinha que estava queimada, carbonizada como ele, e em volta tinha uma mancha branca. Antes que as pessoas comecem a falar de combustão espontânea, humana espontânea, a combustão humana ela deixa só as extremidades da pessoa expostas, né, e o resto do corpo vira cinza. No caso dele, não, o corpo dele estava queimado inteiro, mas a gente consegue ver a cor da roupa dele, a camiseta amarela que ele usava e o calção vermelho. E apesar disso, ele estava todo queimado e não tinha sido pulverizado, não tinha virado cinza. Ele estava inteiro, tanto que ele foi transportado numa maca, né, pela polícia. Ele estava sozinho dentro de casa com essa galinha, do lado de fora tinha outra galinha morta com alguns pintos, e a uns 60 metros que eu medi com o Edson, a gente mediu lá, 60 metros de distância, tinha uma estrebaria onde algumas vacas também foram atacadas. E tinham três cães que foram atacados pelo mesmo fenômeno, só que os cães estavam vivos, eles tinham sobrevivido. E eles tinham apenas uma parte do corpo, como eu vou dizer assim, carcomida. Então eles estavam sem a pele, a musculatura, e você via os órgãos internos deles. Eles duraram cerca de 3 meses, depois acabaram morrendo também. É um caso bem estranho que a gente encontrou lá em Pedro Toledo. Ninguém tinha investigado ainda, nós somos os primeiros ufólogos a pesquisar o caso. Depois foi publicado na revista UFO, a gente fez uma matéria e publicou. E eu tenho sempre trazido ele nas palestras. Né? Mas quando esse caso veio à tona, o Edson me falou isso e eu fiquei com aquilo, me mostrando, né, essas fotos que eu acabei vendo na casa do militar. E isso ficou comigo. Como eu ainda estava trabalhando com os chupacabras, palestras e tal, eu deixei para depois. Quando terminou, passou um ano mais ou menos, eu liguei para o Edson e falei: vamos voltar lá em Peruíbe, porque é atrás dessa história do Pedro Toledo. E a gente daí foi investigar mesmo, colher informações, pegar os depoimentos de testemunhas, conhecer o lugar, ver onde que ele tinha morrido, fazer análise do solo, de radiação, ver se tinha raio. Eu levei um físico comigo para analisar se podia ter sido um raio que pegou ele ou não. O físico concluiu que não. Aliás, até hoje o físico tá cabreiro com essa história, porque ele falou assim: olha, eu pedi para você me levar para pesquisar um caso e você acabou me levando, e agora eu não consigo dormir direito mais por conta disso, na época, né? Ele falava muito isso. E até hoje ele não sabe direito o que aconteceu lá. As conclusões que eu tirei ali foram minhas, né?